noite. Feliz semana para cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio participar de este gran congreso y encontrar los hermanos en la fe. É verdadeiramente um grande privilégio participar desse grande congresso e encontrar os meus irmãos na fé. Siempre es una bendición venir a IAG. É sempre uma bênção vir para o IAG, sempre. Está siendo una bendición para mí en esta Está oportunidad. sendo uma bênção para mim nessa oportunidade. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir indagando en el gran tema de la expiación. Peçamos ao Senhor para que Ele possa continuar nos ensinando no grande tema da expiação. Vamos entonces a ir de rodillas para pedir la dirección de Dios. Oremos de joelhos para pedir a direção de Deus. Santo Padre Celestial, Santo Pai Celestial, queremos, Señor, en el nombre santo de Cristo, queremos, Senhor, no nome santo de Cristo, pedirte que envíes ahora tu Santo Espíritu, pedir que Señor, agora envie o seu Santo Espírito, Senhor, y tu Espíritu pueda ayudarnos a interpretar correctamente tu palabra, e que Ele nos ajude a interpretar corretamente a sua palavra, que levante nuestras miradas débiles que levante nossos frágeis olhares y nos permitas contemplar a Cristo delante de nosotros, e nos permita contemplar Cristo diante de nós, para que podamos crecer de gloria en gloria para que cresçamos de glória em glória a la misma imagen à que mesma imagem contemplamos. do Senhor. Por favor, Padre Santo, Por favor, úsanos. Pai Santo, usa-nos, Instrúyenos individualmente, instrui-nos individualmente, porque lo has prometido, Señor, porque prometeste isso, Senhor, y lo hemos pedido e nós temos pedido, en el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amém. Amém. Durante esta noche Durante essa noite, vamos a seguir indagando acerca del significado de la expiación bíblica. vamos continuar investigando acerca do significado da expiação bíblica. Y para comenzar, E para começar, vamos a leer unos textos bíblicos que se encuentran en Romanos capítulo número 5. vamos ver alguns textos bíblicos de Romanos 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo número 6. Vamos começar do verso 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a su tiempo murió por los impíos. a seu tempo, morreu pelos ímpios. Ciertamente, versículo 7, Certamente, verso 7, apenas morirá alguno por un justo. alguém morrerá por um homem justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Talvez alguém também ouse morrer pelo homem bom. Los anales de la historia humana están llenos de eventos y episodios Os anais da história humana estão cheios de eventos e episódios donde alguien decidió ofrecer su vida para el bien de un amigo, de una persona amada. onde alguém oferece a vida no lugar de um amigo ou de uma pessoa amada. Yo creo que si algún día tuviese que deponer mi vida en favor de uno de mis hijos, Eu creio que se algum dia eu tivesse que depor a minha vida em favor de algum dos meus filhos, yo creo que sería capaz de hacerlo. eu acho que eu seria capaz de fazê-lo. La palabra de Dios dice: con todo, al menos uno pudiese osar morir por el bueno, A Bíblia aqui diz: talvez alguém ouse morrer pelo bom, pero por los impíos. mas pelos ímpios, por aquellos que ni siquiera sentían arrepentimiento, por aqueles que nem sequer sentiam arrependimento,
por aquellos que en el pasaje son considerados como impíos, débiles y pecadores, Por aqueles que são aqui considerados ímpios e pecadores, aquellos que ni siquiera estaban interesados aqueles que nem sequer tinham interesse en recibir el don, em receber o dom, Cristo murió por ellos. Cristo morreu por eles. Sigue diciendo la escritura, Segue dizendo a Escritura, versículo número 8. verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, en que siendo aún pecadores, em que, sendo ainda pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo morreu por nós. Mis hermanos, Meus irmãos, Cristo decidió morir por la raza humana Cristo decidiu morrer pela raça humana allí cuando la raza humana ni siquiera comprendía lo que ali quando a estaba raça sucediendo. humana nem sequer entendia o que estava acontecendo. El apóstol Pablo dice que en la sabiduría del mundo, Paulo diz que na sabedoria do mundo, el mundo ni siquiera comprendía la cruz. o mundo nem sequer entendia a cruz. Para el mundo la cruz era necedad. Para o mundo a cruz era loucura. Allí donde la humanidad ni siquiera entendía, Ali onde a humanidade nem mesmo entendia ni siquiera estaba interesada en recibir el don, e nem tinha interesse no dom ni siquiera experimentaba arrepentimiento, e nem experimentava arrependimento, Cristo fue a la cruz. Cristo foi à cruz. La escritura dice en 2 de Corintios capítulo número 5 Está escrito em 2 Coríntios 5 que el amor de Dios se manifiesta que o amor de Deus se manifesta y constriñe el corazón e constrange o coração al pensar que uno murió por todos. ao pensar que um morreu por todos, Por tanto, todos murieron. portanto todos morreram. Dios estaba en Cristo, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, reconciliando consigo o mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. não tomando em conta os pecados dos homens. La hermana White dice, oh maravilloso amor de Dios. A irmã White diz: ó maravilhoso amor de Deus. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, Não temos que reconciliar a Deus conosco, sino que Dios estaba en Cristo, mas sim que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. reconciliando consigo o mundo. ¿Te das cuenta? La tierra no es un lugar perdido hasta que demuestre lo contrario. Vocês percebem, a terra não é um lugar perdido até que se demonstre o contrário. La tierra es un lugar redimido hasta que la A humanidad terra é um lugar redimido até que a humanidade decida ponerse del lado de los enemigos de se Dios. colocar do lado dos inimigos de Deus. Dios te considera su amigo Deus te considera seu amigo hasta que tú decidas até que você decida ponerte del lado de sus enemigos. colocar-se ao lado dos seus inimigos. Dios no considera ningún alma humana perdida Deus não considera nenhuma alma humana perdida hasta que esa alma humana decida reconciliar a Dios consigo mismo. até que essa alma humana decida reconciliar a Deus consigo mesma. La doctrina del pecado original, A doutrina do pecado original, que considera al ser humano desde nacimiento culpable que considera o homem desde o nascimento culpado, y merecedor de la ira de Dios, merecedor da ira de Deus, tan solamente por haber sido concebido en medio de la raza caída, somente por haver sido concebido no meio da raça caída, no tiene fundamento alguno en las Sagradas não tem Escrituras. nenhum fundamento nas Sagradas Escrituras. Usted no nace perdido. Você não nasce perdido. Usted nace a un mundo que se encuentra en un tiempo de gracia, Você nasce em um mundo que se encontra no tempo de graça, rodeado por una atmósfera de gracia, rodeado por uma atmosfera de graça, precisamente porque usted tiene Salvador, precisamente porque você tem Salvador, incluso antes de venir al mundo. inclusive antes de vir ao mundo. Y créanme, esto hace toda la E diferencia. acredita em mim, isso faz toda a diferença. Dios no es un Dios que está enemistado con la humanidad, Deus não é um Deus que tem inimizade com a humanidade, esperando que alguna
alguna criatura más sea concebido esperando que alguma criatura mais possa ser concebida para considerarla merecedora de la ira de Dios. para considerá-la merecedora da ira de Deus. Dios es un Dios que ha reconciliado consigo al mundo. Deus é um Deus que reconciliou consigo o mundo. Y en Cristo Jesús, E em Cristo Jesus, la tierra ha sido restaurada a la familia celestial. a terra foi restaurada à família celestial. Hasta que usted decida lo contrario. Até que você decida o contrário. Hace toda la Faz diferencia. toda a diferença. Creer que Dios está enemistado conmigo Crer que Deus tem inimizade contra mim, o creer que yo he nacido por su gracia. ou crer que eu nasci pela sua graça, Porque ya tengo Salvador. porque eu já tenho Salvador, Porque Él rodeó al mundo con una atmósfera de gracia porque Ele cercou o mundo com uma atmosfera de graça en el don de su amado no Hijo. dom do seu Filho amado. Él es realmente un Dios bueno. Ele é realmente um Deus bom. No está irado con la humanidad. Não está irado com a humanidade. Él reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo. Ele reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo. La hermana White dice en el capítulo del deseado de todas las gentes, Ellen White diz no Desejado, llamado La Tentación, no capítulo A Tentação, que desde la caída de Adán, desde a queda de Adão, todo contacto entre el cielo y la tierra todo o contato entre o céu e a terra había sido por medio de Cristo. havia sido por meio de Jesus. Pero cuando el Padre habló al Hijo diciendo, Mas quando o Pai falou para o Filho dizendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, Tu és meu Filho amado em quem me comprazo, el mismo Dios hablaba de nuevo. o mesmo Deus falava de novo, El mismo Padre volvía a hablar a la humanidad o mesmo Pai voltava a falar com a humanidade, representada en Cristo. representada em Cristo. ¿Te das cuenta lo que Cristo logra incluso antes de lo que nosotros Você podamos entende tener conciencia? o que Cristo consegue antes mesmo que nós tenhamos consciência? Antes de nosotros experimentar arrepentimiento, Antes que experimentássemos arrependimento, Cristo desde la cruz Cristo desde a cruz atrae a cada alma humana para que venga atrai a cada alma humana para que venha a Él. a Ele. Por esa razón, E por isso, cada persona que pone un pie en dirección a la cruz, cada pessoa que põe o pé em direção à cruz, es Cristo que lo está atrayendo. é Cristo que o está atraindo. El corazón humano solo debe ceder a esa gracia que atrae. O coração humano só tem que ceder a essa graça que Y atrai. todo aquel que ceda ante la atracción amorosa de su E gracia todo aquele que cede à atração amorosa de sua graça será llevado al pie de la cruz. será levado ao pé da cruz. Elena de White dice en El Camino a Cristo Ellen White diz no Caminho a Cristo que la misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza que a mesma inteligência divina que obra nas coisas da natureza está constantemente obrando en el corazón de los hombres está constantemente obrando no coração dos homens para suplicarles para suplicar-lhes que se tornen que eles se tornem, de los vanos placeres del pecado se volvam dos vãos prazeres do pecado a las únicas dos cosas que dan reposo y descanso: às únicas duas coisas que dão repouso e descanso: la gracia de Cristo a graça de Cristo y el gozo de la santidad. e o gozo da santidade. Qué buen Dios tenemos. Que bom Deus nós temos! Mucho antes de que yo decidiera ir a la cruz, Muito antes que eu decidisse chegar até a cruz, Él me estaba atrayendo con su amor. Ele me estava atraindo com seu amor. Su poder influenciaba en mi corazón O seu poder influenciava meu coração para guiarme a los pies de la para cruz. guiar-me aos pés da cruz. Qué buen Dios tenemos. Que bom Deus nós temos! Qué maravilloso Dios. Que maravilhoso Deus! No está sentado en su trono esperando que te pierdas Não está sentado no trono esperando você se perder, para luego decir, para então dizer: yo se los dije. eu falei. No, Él dio todo Ele deu tudo para conseguir suavizar tu corazón para conseguir a amizade do seu y coração atraerte al pie de la cruz. e te atrair ao pé da cruz. Bendito sea su nombre. Bendito seja o seu nome. Grande amor de Dios. Grande amor de Deus. Ahora el pasaje dice, Agora a passagem diz, Romanos capítulo 5, versículo número 10. Romanos 5, verso 10. Vamos a leer desde el 9. Vamos ler o 9. Dice así: pues mucho más, Portanto, muito mais, estando ya justificados en su sangre, agora tendo sido justificados pelo seu sangue, por Él seremos salvos de la ira. seremos salvos da ira por ele.
Versículo 10. Verso 10. Porque si siendo enemigos Porque se nós, sendo inimigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, mucho más, muito mais, estando reconciliados, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. seremos salvos pela sua vida. Exegéticamente, Exegeticamente, la interpretación del pasaje debe necesariamente hacer recurso a interpretação da passagem deve necessariamente aceder de una estrategia rabínica que el judaísmo tenía a uma estratégia rabínica do judaísmo para la interpretación de los textos. para a interpretação dos textos. Pablo, como Paulo, un autor judío, Como autor judeu, entrenado en el rabinismo judío, treinado no rabinismo judeu, probablemente él está empleando aquí una figura rabínica conocida como Kal Vaomer. provavelmente esteja usando uma técnica rabina chamada Kal Vaomer. Kal Vaomer quiere decir de lo simple a lo complejo. Kal Vaomer significa do simples para o complexo. O también puede significar, como en el derecho latino, Ou também pode significar, como o direito latino, quien es capaz de hacerlo mucho quem é capaz de fazer muito es capaz de hacerlo poco. é capaz de fazer pouco. En otras palabras, Em outras palavras, quien es capaz de hacerlo más difícil quem é capaz de fazer o mais difícil es capaz ahora de hacerlo más é fácil. capaz agora de fazer o mais fácil. En el pasaje Na passagem que estamos que estudiando, estamos estudando, lo más difícil o mais difícil era morir por los hombres era morrer pelos homens cuando los hombres eran débiles pecadores y enemigos. quando eles eram débeis pecadores inimigos. Eso era lo más difícil. Isso era o mais difícil. Pero estando ya reconciliados en la sangre de su Hijo, Mas estando já reconciliados no sangue do seu Filho, lo más fácil es que ahora Él nos salve de la ira. é mais fácil que agora Ele nos salve da ira. Porque si cuando éramos pecadores, Porque se quando nós éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo morreu por nós, ahora estando ya reconciliados, estando agora já reconciliados, por Él mucho más seremos salvos por su vida. seremos muito mais facilmente salvos pela sua vida. Lo difícil era en primer lugar morir por quienes éramos pecadores, O mais difícil, em primeiro lugar, era morrer pelos pecadores, por quienes éramos débiles, porque éramos fracos, por quienes no estábamos arrepentidos. porque não estávamos arrependidos. Mucho más quien ahora está reconciliado con Dios, Muito mais agora quem está reconciliado com Deus, para Dios será más fácil salvarlo de la ira. é mais fácil para Deus salvá-lo da ira. Si Dios fue capaz de hacer lo difícil, Se Deus foi capaz de fazer o difícil, ¿acaso no hará lo más fácil? por acaso não vai fazer o mais fácil? De eso se trata el pasaje. Disso se trata a passagem. Pero nosotros vamos ahora a tomar una parte especial del pasaje. Mas agora nós vamos tomar uma parte especial da passagem. Esa parte del pasaje que dice que nosotros ahora seremos salvos por su vida. A parte que diz que nós seremos agora salvos pela sua vida. ¿Qué significa ser salvos por su O que vida? significa ser salvos pela sua vida? Tomando en cuenta el contexto, Tomando em conta o contexto, específicamente los últimos versículos del capítulo número 4, especialmente os últimos versículos do capítulo 4, que dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones que diz que Jesus foi entregado pelas nossas transgressões y resucitado a causa de nuestra justificación, e ressuscitado por causa da nossa justificação. podemos nosotros entender que esa vida por la cual somos salvos Podemos entender que essa vida pela qual somos salvos es la vida del Jesús resucitado. é a vida do Jesus ressuscitado. Es la vida que Él tiene después de haber muerto en la cruz y resucitar. É a vida que ele tem depois de morrer na cruz e ressuscitar. Es la vida con la cual vive para siempre É a por vida nosotros. com a qual vive para sempre em nós. Es la vida por la cual el libro de Hebreos dice É a vida pela qual o livro de Hebreus diz que por el poder de una vida que no tiene fin, que pelo poder de uma vida que não tem fim, vive para siempre interceder por nosotros. vive para sempre e intercede por nós. Es la vida presente de Cristo. É a vida presente de Cristo. Y según el libro de Hebreos, E segundo o livro de Hebreus, es la vida que vive en el santuario é a celestial. vida que vive no santuário celestial. ¿Por qué es importante esa vida? E por que é importante essa vida? ¿Por qué? Por quê?
Vamos a Hebreos capítulo número 2. Vamos a Hebreus capítulo 2. En Hebreos capítulo número 2, versículo número 5, Em Hebreus 2, verso 5, el apóstol Pablo retoma su línea argumentativa del capítulo 1. o apóstolo Paulo retoma a linha de argumentação do capítulo 1. Quienes han estudiado a profundidad el libro de Hebreos Os que estudaram profundamente o livro de Hebreus pueden notar dos tipos de discurso en el libro de Hebreos. podem notar dois tipos de discurso nesse livro. Un discurso didáctico, Um é didático, un discurso con el fin de instruir y argumentar, com o fim de instruir e argumentar, y un discurso exhortativo, e um discurso exortativo, que tiene como propósito darle ánimo a usted. que tem como propósito te animar. Hebreos capítulo número 1, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14, Hebreus 1, do verso 1 até o verso 14, puede considerarse como discurso instructivo. pode ser considerado um discurso instrutivo. Quiere enseñar el mensaje de Dios. Quer ensinar a mensagem de Deus. Pero Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, Mas o capítulo 2, versos de 1 a 4, puede ser considerado como un discurso de exhortación. pode ser considerado um discurso de exortação. Un discurso que busca darnos a nosotros coraje, Um ánimo, discurso que busca nos valentía. dar coragem, ânimo e valentia. Entonces en Hebreos 2, versículo número 5, el apóstol retoma la línea argumentativa. Então, no verso 5 do capítulo 2, ele retoma a linha argumentativa. Y él dice así: E ele diz assim: porque no sujetó a los ángeles porque aos anjos ele não sujeitou el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. o mundo futuro do qual falamos. La pregunta es, A pergunta é: ¿cuándo en Hebreos quando em Hebreus el autor ha hablado sobre ese mundo venidero? o autor falou sobre esse mundo vindouro? Si usted hace un ejercicio bien rápido Se você faz um exercício bem rápido y lee todo el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, e lê tudo, desde o capítulo 1 até o seu final e o capítulo 2 até o 4, el apóstol nunca ha hablado clara y explícitamente sobre el mundo venidero. o apóstolo nunca falou claro e explicitamente sobre um mundo vindouro. Pero él dice que él ha estado hablando sobre el mundo venidero. Mas ele disse que ele estava falando sobre o mundo vindouro. La pregunta es, ¿cuándo en Hebreos él habló sobre el mundo venidero? A pergunta é: quando em Hebreus ele falou sobre o mundo vindouro? Lo más probable es que el apóstol haya implicado el mundo venidero O mais provável é que o apóstolo tenha implicado o mundo vindouro cuando en el capítulo número 1, quando no capítulo 1, a partir del versículo número 10, a partir do verso 10, él habla acerca de nuevos cielos. ele fala sobre novos céus. Vamos a leer rápidamente. Vamos ler rapidamente. Versículo 10 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, y los cielos son obra de tus e manos. os céus são as obras de suas mãos. Ahora fíjense, Agora olhem, ellos perecerán. eles perecerão. ¿Quién perecerá Quem según el perecerá, contexto? segundo o contexto? Los cielos. Os céus. Entonces, ellos perecerán, Eles perecerão, mas tú permaneces. mas tu permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, E todos eles envelhecerão como uma vestimenta, y como un vestido los envolverás, e como um manto tu irás dobrá-los, y serán mudados. e serão mudados. Entonces, probablemente el autor de la epístola, el apóstol Pablo, Então, provavelmente, o apóstolo Paulo, autor da epístola, piensa que él implicó el mundo venidero penso que ele aplicou o mundo vindouro cuando mencionó que los cielos actuales serían mudados. quando ele disse que os céus atuais seriam mudados. Si los cielos actuales son mudados, Se os céus atuais são mudados,
Algo tiene que quedar, ¿no? Alguma coisa tem que ficar, não é? Alguna cosa tiene que venir después de la mudanza de los cielos. Depois da mudança do céu, algo novo vem. Probablemente lo que viene después de los cielos mudar Depois, provavelmente o que vem depois da mudança dos céus es el mundo venidero, é o mundo vindouro, del cual él cree que está hablando do qual ele está falando en el capítulo 2, versículo 5. no capítulo 2, verso 5. Ahora bien, la razón por la que él dice eso en el versículo 5 A razão pela qual ele diz isso no verso 5 es para decirnos que ese mundo venidero, é para nos dizer que esse mundo vindouro, aquello que nosotros llamamos la tierra nueva, aquilo que nós chamamos de terra nova, no fue sujetado a los ángeles. não foi sujeitado aos anjos. En otras palabras, no depende de los Em ángeles. outras palavras, não depende dos anjos. Y como nosotros vamos a ver más adelante, E como nós vamos ver mais adiante, significa que no fue a ángeles significa que não foi a anjos a quienes Dios prometió el mundo venidero. aos quais Deus prometeu o mundo vindouro. No lo sujetó a ángeles, Ele não os sujeitou aos anjos, no depende de los ángeles, não depende dos anjos, no se le prometió a los não foi ángeles, prometido aos anjos, sino a quién. mas a quem? Entonces el apóstol cita el Salmo 8. Então o apóstolo cita o Salmo 8. El Salmo 8 habla acerca de la creación del hombre. Onde fala sobre a criação do homem. Y entonces el autor va a citar el Salmo 8 Então o autor cita o Salmo 8 como una evidencia como uma evidência de que aquel a quien Dios sujetó el mundo venidero, de que aquele a quem Deus sujeitou o mundo vindouro, a quien Dios le prometió el mundo venidero, a quem Deus prometeu esse mundo vindouro, es al hombre. é o homem. Vamos a leerlo Vamos ler rápidamente. rapidamente. Hebreos 2, versículo número 6, Hebreus 2:6 hasta el versículo número 8. até o verso 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: Mas alguém em certo lugar testificou dizendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O que é o homem para que lhe dê atenção? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Ou o filho do homem para que o visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, Le coronaste de gloria y de honra. e o coroaste de glória e honra, Y le pusiste sobre las obras de tus e o manos. puseste sobre as obras de tuas mãos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Tudo lhe sujeitaste sob seus pés. ¿De quién está hablando el Salmo 8 aquí citado? De quem está falando o Salmo 8 aqui citado? Está hablando del ser humano, Está falando do ser humano, específicamente de Adán, especificamente de Adão, a quien Dios sujetó la creación. a quem Deus sujeitou a criação. El versículo número 8 continúa diciendo: sin embargo. O verso 8 continua dizendo: mas. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Para que nisso ele sujeitasse todas as coisas, nada dejó que no sea sujeto a él. nada sobrou que não fosse sujeito a ele. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. En otras palabras, Em outras palavras, usted y yo estaríamos perfectamente de acuerdo con el apóstol você e eu estaríamos perfeitamente de acordo com o apóstolo en observar que el mundo no parece un lugar sujeto a la humanidad. em falar que o mundo não parece um lugar sujeito à humanidade. El mundo no parece estar sujeto al hombre O mundo não parece ser sujeito ao homem, para servir a la vida del hombre para servir a vida do homem, sin hostilidad alguna. sem possibilidade alguma. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando usted ve para la naturaleza, Porque quando você olha para a natureza, cuando usted ve los cambios políticos, quando você vê as mudanças la políticas, historia de batallas y guerras del mundo, as batalhas e histórias de guerras do mundo, el mundo no parece un lugar sujeto al o hombre. mundo não parece um lugar sujeito ao homem. Más bien el mundo parece fuera de control del hombre. Mas bem, o mundo parece fora do controle do homem. Y eso tiene una razón. E isso tem uma razão. Aquel hombre Aquele homem a
a quien Dios en un primer lugar sujetó el mundo, a quem Deus primeiramente sujeitou o mundo, según el Salmo 8, segundo o Salmo 8, según Génesis capítulo número 1 y 2, segundo Gênesis capítulo 1 e 2, ese hombre perdió la sujeción del mundo. esse homem perdeu a sujeição do mundo. El hombre O homem, que fue creado como un señor del mundo, que foi criado como um senhor do mundo, como un dominador legítimo del mundo, como um dominador legítimo do mundo, perdió la sujeción del mundo completamente. perdeu a sujeição do mundo completamente. Tanta fue la pérdida de sujeción Tanto foi a perda de sujeição que aquel hombre que fue puesto para dominar el mundo, que aquele homem posto para dominar o mundo, en este momento neste momento, ni siquiera es capaz de dominarse a sí mismo, não é capaz nem mesmo de dominar a si mesmo, sino que es dominado por un montón de cosas. mas ele é dominado por um monte de coisas, Es dominado por su mal carácter, pelo seu mau caráter, es dominado por sus deseos y pasiones, pelos seus desejos e es paixões, dominado por las concupiscencias de su corazón, dominado pelas concupiscências do coração, dominado por sus vicios, dominado pelos vícios, dominado por sus hábitos pelos pecaminosos. seus hábitos pecaminosos. El hombre ni siquiera consigue dominarse a sí O mismo. homem não consegue nem dominar a si mesmo. Y esa es la situación que el apóstol Pablo logra observar. E essa é a situação que o apóstolo Paulo consegue ver. Y es la situación de hecho que nosotros podemos observar. E é realmente a situação que nós podemos ver. Pero aunque no veamos que el mundo esté sujeto al hombre, Mas que ainda que não vejamos o mundo sujeito ao homem, hay algo que sí podemos ver. tem algo que nós podemos ver sim. Versículo 9. Verso 9. Pero vemos a aquel Mas vemos aquele que fue hecho un poco menor que los ángeles. que foi feito um pouco menor do que os anjos. A ver, un momento. Um momento, Atención. atenção. Según el Salmo 8, Segundo o Salmo 8, ¿quién fue hecho un poco menor que los quem era um ángeles? pouco menor que os anjos? El hombre, Adán, O homem Adão, ¿correcto? correto? Pero el versículo 9 Mas o verso 9 dice que aquel hombre diz que aquele homem que fue hecho un poco menor que los que ángeles foi feito um pouco menor que os anjos es quién. é quem? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, a Jesús. a Jesus. Ahora mira esto. Agora olhem isso. ¿Recuerdas que Adán fue puesto por corona de la creación? Se lembram que Adão foi feito como coroa da criação? Porque el Salmo 8 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, Porque o Salmo 8 diz que foi feito um pouco menor do que os anjos. le coronaste de gloria y de O honra. coroaste de glória e honra. ¿Recuerdas? Lembram? Adán fue coronado de honra y gloria en la creación. Adão foi coroado de honra e glória na criação. Ahora mira cómo fue coronado de honra y gloria Jesús. Olhem agora como Jesus foi coroado de honra e glória. Versículo 9. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Mas vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, a Jesús, a Jesus, coronado de gloria y de honra coroado de glória e honra a causa del padecimiento de la muerte, por causa do sofrimento da morte, para que por la gracia de Dios para que pela graça de Deus gustase la muerte por todos. provasse a morte por todos. ¿Por qué razón Jesús es capaz de tomar el lugar de Adán? Por que Jesus é capaz de tomar o lugar de Adão Y haciendo eso tomar la historia completa de la e humanidad. fazendo isso tomar a história completa da humanidade? ¿Por qué razón Jesús es capaz de asumir la historia humana? Por que Jesus é capaz de assumir a história humana? Porque Él sufrió la muerte por todos. Porque ele sofreu a morte por todos. Allí donde todos habríamos muerto, Ali onde todos havíamos morto, Él gustó la muerte por todos. ele provou a morte por Y todos. fue coronado de gloria y de honra, Foi coroado de glória e honra, tomando el lugar que Adán perdió, tomando o lugar que Adão perdeu, haciéndose heredero de aquel mundo tornando-se herdeiro daquele mundo que Dios había sujetado a Adán. que Deus havia sujeitado a Adão. Así que la respuesta es sencilla. Então a resposta é simples. ¿A quién sujetó Dios el mundo venidero? A quem Deus sujeitou o mundo vindouro? ¿A quién? A quem?
al hombre, ao homem, pero no cualquier hombre, mas não é qualquer homem, a Jesús, a Jesus, que tomó nuestra historia, que tomou nossa que história, asumió nuestra humanidad, assumiu nossa que humanidade, gustó la muerte por todos que provou a morte por todos y asegura el mundo venidero en sus manos. e segura o mundo vindouro em suas mãos. Bendito sea Jesús. Bendito seja Jesus. Ahora escucha esto. Agora escutem isso. Mira lo que va a ocurrir aquí. Olhem o que vai acontecer aqui. En el versículo número 10, No verso 10, es como si el libro de Hebreos abriese un portal que no termina hasta el último capítulo. é como se o livro de Hebreus abrisse um portal que não termina até o último capítulo. Es como si el autor de Hebreos dijera, ven acá que te voy a hablar en un versículo É como se o autor dissesse: vem aqui que eu quero te mostrar em um verso todo lo que te voy a mostrar hasta que termine de escribir. tudo o que eu vou mostrar até eu terminar de escrever. Es como la epístola completa É como a epístola completa encapsulada en un versículo. encapsulada em um verso. El versículo 10 del capítulo número 2 O verso 10 do capítulo 2 es el plan de la redención é o plano da redenção y el plan de la epístola completa e o plano da epístola completa, resumido en un solo versículo. resumido em um só versículo. Léelo conmigo. Leia comigo. Dice así: Diz assim: porque convenía, pois convinha, pausa, pausa, no es cualquier convención, não é qualquer conveniência, no es una opción entre varias. não é uma opção entre várias. La palabra griega convenía, que A aparece palavra aquí, grega convinha, que aparece aqui, es la misma palabra que aparece en Mateos capítulo 3. Mateo, é a mesma palavra que aparece em Mateus capítulo 3. estaba confundiendo el español con el portugués. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo número 3, versículo número 15. É a mesma palavra que está em Mateus 3,15, ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, yo vengo a ser bautizado por ti? quando Jesus disse a João: eu vim ser batizado por você. Y Juan dice, no, 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 Señor. João disse: não, Senhor, Yo tengo que ser bautizado eu tenho que por ser ti. batizado por Y ti. Jesús dice, deja ahora. Jesus disse: deixa assim agora, Porque conviene. porque convém. La misma palabra de Hebreos 2:10. A mesma palavra de Hebreus 2,10. Porque es Porque é necesario necessário que cumplamos toda que justicia. cumpramos toda a justiça. Pregunto, ¿en el plan de Dios era una opción o era necesario Pregunto. que Jesús fuese bautizado? No plano de Deus era opção ou era necessidade de Jesus ser batizado? ¿O fue por casualidad Ou que foi Jesús apareció por en el acaso Jordán? que Jesus apareceu ali? No era una opción entre varias. Não era uma opção entre várias. Era necesario que se cumpliese toda justicia. Era necessário que se cumprisse toda a justiça. Entonces la palabra griega que aparece aquí, que es traducida como porque convenía, Então a palavra grega que aparece traduzida por convinha es más fuerte que una conveniencia. é mais forte que uma conveniência. Era necesario. Era necessário. ¿Qué cosa era O necesario? que era necessário? Vamos a leer. Vamos ler. Porque era necesario Porque era necessário para aquel a ele, por cuya causa son todas las cosas para quem são todas as coisas y por quien todas las cosas subsisten. e por quem são todas as coisas. ¿Quién es ese? Quem é esse? ¿Quién es ese por cuya causa son todas las cosas y por cuya causa las cosas subsisten? ¿Quién es? Quem é esse que é por causa de todas as coisas, ele é a causa delas e a razão da subsistência ¿De delas? quién está hablando el pasaje? De quem está falando a passagem? Del Padre. Do Pai. El mismo que sujetó el mundo venidero. O mesmo que sujeitou o mundo vindouro. El Padre. O Pai. Ahora escucha. Agora escutem. Vamos entonces a resumir. Vamos resumir. Porque es o era necesario para el Padre Porque era necessário ao Pai que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. em trazer muitos filhos à glória. ¿Cuál es esa gloria? Qual é essa glória? En el contexto. No contexto. Es el mundo venidero É o del mundo cual vindouro estamos hablando. do qual estávamos falando. Según el versículo número 5. Segundo o verso 5. Entonces el versículo hasta ahora puede entenderse así. Então até agora o verso pode ser entendido assim. Porque era necesario para el Padre Porque era necessário para o Pai que habiendo de llevar muchos hijos al mundo venidero. que, havendo de levar muitos filhos ao mundo vindouro, Ok, ¿qué cosa le era necesario al Padre hacer? que coisa era necessária que o Pai fizesse? ¿Qué cosa el Padre
era necesario que hiciese. O que era necessário para o pai fazer? El versículo termina diciendo: O verso termina dizendo: perfeccionase por aflicciones aperfeiçoar-se através de aflições al autor de la salvación de ellos. ao autor da salvação deles. ¿Quién es el autor de la salvación de ellos? Quem é o autor da salvação deles? Ok, primero, ¿quiénes son ellos? Primeiro, quem são eles? Los hijos que el Padre quiere llevar al mundo venidero. Os filhos que o pai quer levar ao mundo vindouro. ¿Quién es el autor de la salvación de esos hijos que el Padre quiere llevar al mundo venidero? Quem é o autor da salvação desses filhos que o pai quer levar ao mundo vindouro? El versículo 9 ya lo decía. O verso 9 já dizia: Es Jesús, é Jesus, que fue hecho un poco menor que los que foi ángeles. feito um pouco menor que os anjos. Ahora, de acuerdo con el versículo número 10, Agora, de acordo ao verso 10, si el Padre quiere llevar hijos al mundo venidero, se o pai quer levar filhos ao mundo vindouro, tuvo que perfeccionar a Cristo por medio de aflicciones. teve que aperfeiçoar a Cristo por meio de sofrimentos. Cuando Adán fue creado perfecto. Quando Adão foi criado perfeito? Sí, ¿verdad? Sim, verdade? Cuando Adán fue creado perfecto, ¿tenía carácter? Quando Adão foi criado perfeito, tinha caráter? Todavía no. Ainda não. Tenía que tomar decisiones. Ele tinha que tomar decisões. El carácter no se forma sin O decisiones. caráter não se forma sem decisões. Fue creado perfecto Foi criado perfeito para perfeccionar un carácter para para Dios. aperfeiçoar um caráter para Deus. Fue creado perfectible. Foi criado aperfeiçoável. Cristo nació siendo perfecto. Jesus nasceu sendo perfeito? Sí. Sim. ¿Por qué el pasaje dice que Cristo tiene que ser perfeccionado? Por que a passagem diz que Jesus tinha que ser aperfeiçoado? Por medio de aflicciones. Por meio de sofrimentos. Para ser el autor de nuestra salvación. Para ser o autor de nossa salvação. Lo que vamos a ver ahora O que vamos ver agora es aquello que habilita a Cristo para salvar. é aquilo que habilita a Cristo para salvar. Según el versículo 10, Segundo o verso 10, Cristo tenía que ser perfeccionado para llegar a ser autor de nuestra Cristo salvación. tinha que ser aperfeiçoado para virar autor da nossa salvação. ¿O no dice eso la Biblia? Ou não é isso que diz a Bíblia? Es lo que está diciendo É o que está exactamente. dizendo aqui, exatamente. Vamos entonces a mirar de qué trata esa perfección por la que Cristo tuvo que pasar. Vamos ver então o que é essa perfeição pela qual Cristo teve que passar. Hebreos 2, Hebreus 2, versículo número 11 hasta el versículo número 13. versos 11 até o 13. Vamos a leerlos rápidamente, Vamos ler rapidamente solamente para que usted y yo no perdamos la línea de argumentación. para que nós não percamos a linha de argumentação. En esencia, Em essência, estos tres versículos muestran que Cristo en realidad llegó a ser nuestro hermano. esses versos dizem que Jesus realmente chegou a ser verdadeiramente nosso irmão. Por eso dice el versículo 11 hasta el E 13. por isso diz o verso 11 até o 13. Porque el que santifica y los que son santificados, Porque tanto o que santifica como os que são santificados de uno son todos. são todos de um. El que santifica es Cristo. O que santifica é Cristo. Los que son santificados son los muchos hijos que el Padre quiere llevar a la gloria. Os santificados são os muitos filhos que o Pai quer levar à glória. Lo que el texto está diciendo es que tanto Cristo como nosotros O que o texto diz aqui, tanto Cristo como nós somos de uno, del somos Padre. de um, do Pai. Y eso nos convierte a Cristo y a nosotros Isso converte a Cristo e a nós ¿en qué? em quê? Hermanos. Irmãos. Por eso dice el texto, Por isso diz o texto, de uno son todos, de um são todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. por cuja causa ele não se envergonha de chamar-lhes irmãos.
Y ahora cita el Antiguo Testamento E agora cita o Antigo Testamento para mostrar que ya en el Antiguo Testamento para mostrar que desde o Antigo Testamento el Mesías nos llama hermanos, o Messias nos chamava irmãos. diciendo, Dizendo, versículo 12, verso 12: anunciaré a mis hermanos tu nombre, Anunciarei o teu nome a meus irmãos. en medio de la congregación te alabaré. No meio da igreja cantar-te-ei louvores. Y otra vez yo confiaré en él, E outra vez, porém nele minha confiança. y de nuevo, E novamente, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. estou aqui eu e os filhos que Deus me deu. Son citas del Antiguo Testamento, de los Salmos y de Isaías, Citações dos Salmos e de Isaías no Antigo Testamento para mostrar que en efecto el Mesías ya nos llama hermanos desde el Antiguo para Testamento. mostrar que realmente o Messias nos chama irmãos desde o Antigo Testamento. Y ahora comienza el versículo 14. E agora começa o verso 14. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos fazer um parêntese. Cuando se interpreta Hebreos 2, 14 al 18, Quando se interpreta Hebreus 2, do 14 ao 18, por predicadores o teólogos por pregadores ou teólogos que consideran que la humanidad de Cristo fue un tipo de humanidad especial, que consideram que a humanidade de Cristo foi um tipo especial de humanidade, realmente hay que esforzarse realmente é necessário se esforçar para hacerle decir a Hebreos 2, 14 al 18 para fazer Hebreus 2, 14 ao 18 dizer que la humanidad de Cristo era distinta a la que a nuestra. humanidade de Cristo era diferente da nossa. Es realmente difícil É realmente difícil hacer que el texto diga eso. fazer que o texto diga isso. Porque la lectura clara y simple del texto Porque a leitura clara e simples do texto es que Él participó de nuestra humanidad. é que ele participou da nossa humanidade. Realmente el texto dice eso. Realmente o texto diz isso. Y vamos a verlo claramente en algunos de los versículos. Vamos ver isso claramente em alguns dos versos. Mira por ejemplo el 14. Olhem, por exemplo, o 14. Dice el 14 así. Diz assim o 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, Él también participó de lo mismo. ele também participou das mesmas coisas. Entonces, estos intérpretes Então esses intérpretes que quieren presionar el texto para que diga que no es la misma humanidad, que tentam pressionar o texto para que ele diga que não é a mesma humanidade, tienen que hacer unas notas de pie de página muy grandes tem que fazer umas notas de rodapé muito grandes para decir, sí, para dizer sim. el texto dice que participó de lo O mismo, texto diz que participou da mesma coisa, pero en realidad no es lo mas mismo. na realidade não é a mesma coisa. Es una cosa muy difícil. É uma coisa muito difícil. Hay que luchar con el texto. Temos que lutar com o texto. Hay que golpear el texto. Temos que bater no texto. Hay que torturar el Temos que texto. torturar o texto. Para que el texto diga que es lo mismo, pero en realidad no Para es que o lo texto mismo. diga que é o mesmo e na verdade não é o mesmo. Cuando el texto dice que participó de lo mismo, Quando o texto diz que participou do mesmo, es lo mismo. é o mesmo. ¿Y por qué esto es importante? E por que isso é importante? Mira por qué. Mirem, olhem aí por quê. Dos propósitos. Dois propósitos. Para destruir por medio de la muerte Para destruir, através da morte, al que tenía el imperio de la muerte. aquele que tinha o poder da morte. Esto es al diablo. Isso é o diabo. Primer propósito. Primeiro propósito. Participa de lo mismo para morir a nuestra semejanza. Participa do mesmo para morrer à nossa semelhança. Y por medio de la muerte E por meio da morte, destronar al diablo. destronar o diabo. Vamos a estudiarlo en un tema posterior. Vamos estudar isso num tema posterior. Pero es maravilloso Mas é maravilhoso que el diablo reunió todo su poder en la cruz que o diabo reuniu todo o seu poder na cruz para que en la cruz Cristo lo venciera. para que na cruz Cristo vencesse. El diablo pensó vencer a Cristo en su hora de debilidad. Ele pensou que venceria Cristo na hora de sua fraqueza. Pero allí cuando todo el poder de las tinieblas estuvieron rodeando al crucificado, Mas quando todo o poder das trevas rodeava o crucificado, por la fe el crucificado venció. pela fé venceu o Y en la crucificado. cruz Cristo venció a E na Satanás. cruz Cristo venceu a Satanás. Una
cosa maravillosa. Uma coisa maravilhosa. Pero hay un segundo propósito, Mas tem um segundo propósito, por lo cual él debía participar de lo mismo. pelo qual ele devia participar do mesmo. ¿Cuál es ese segundo propósito? Qual é esse segundo propósito? Versículo 15. Verso 15. Y librar. E livrar. ¿Librar de qué? Livrar do quê? Mira de qué. Orem do quê? Y librar a todos E livrar-se aqueles los que por el temor de la que muerte por terem medo da morte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ok, vamos a la interpretación exegética. Bom, vamos à interpretação exegética. Lo que el apóstol Pablo quiere decirles a sus O lectores que o apóstolo quer dizer aos seus leitores que estaban siendo perseguidos de que muerte, estavam sendo perseguidos de morte, se lo puede verificar en el capítulo número 10 y 12. você pode verificar no capítulo 10 e 12. Los hebreos estaban siendo encarcelados, Os hebreus estavam sendo encarcerados, expulsados de sus casas, expulsos das suas casas. y algunos hasta habían perdido sus propiedades. E alguns perderam suas propriedades. Y el capítulo 12 dice que algunos iban a tener que luchar contra el pecado, Inclusive ali diz que uns teriam que lutar contra o pecado aún hasta la sangre. até o sangue. Quiere decir que iban a Quer dizer morir. que iam morrer. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo es: Então o que está dizendo o apóstolo é: el miedo que usted tiene al sufrir amenazas de o muerte, medo que você tem de sofrer ameaças de morte, Cristo lo conoce Cristo o conhece para hacerlo a usted valiente para fazer você corajoso si tiene usted que sufrir la se muerte. você tiver que sofrer a morte. Exegéticamente esa es la libertad de la que habla el pasaje. Exegeticamente, essa é a liberdade da qual fala a passagem. Pero aquí hay una verdad más profunda. Mas aqui tem uma verdade mais profunda. ¿Tú recuerdas lo que hizo Jezabel con Elías cuando Elías experimentó esa gigante victoria en el Monte Se Carmelo? lembram do que Jezabel fez com Elias quando ele enfrentou essa gigante vitória no Monte Carmelo? ¿Qué hizo Jezabel? O que é que ela fez? Por medio del diablo, Através do diabo, o al revés. ou ao contrário, El diablo por medio de o Jezabel. diabo através dela. ¿Qué hizo el diablo? O que o diabo fez? Lo amenazó de muerte. O ameaçou de morte. ¿Y qué pasó con el varón que vivía en la presencia de E Jehová? o que aconteceu com o varão que vivia na presença do Senhor? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jeová na presença do qual estou. ¿Qué pasó con el varón que vivía en la presencia de O que Jehová? aconteceu com o varão que vivia na presença de Deus? Tuvo miedo, ¿no? Teve medo, não foi? Y fue y se escondió en el arroyo del Querib. E foi e se escondeu no riacho de Querite. Aquellos a quienes Satanás no consigue hacer caer, Aqueles aos quais Satanás não consegue fazer cair, los amenaza de muerte, os ameaça de morte. con la esperanza de que la amenaza de muerte Com a esperança de que a ameaça de morte haga temblar las rodillas faça tremer os joelhos. y el siervo de Dios caiga por causa de la amenaza de E muerte. o servo de Deus caia por causa da ameaça de morte. Yo no sé si alguna vez tú has estado amenazado de muerte. Não sei se alguma vez você foi ameaçado de morte. No sé si alguna vez tú has experimentado lo que es estar cerca de morir, Não sei se você já provou o que é estar perto de morrer. pero la angustia es espantosa. Mas a angústia é espantosa. Yo recuerdo la vez que yo estuve más cerca de la muerte en mi vida. Eu me lembro da vez que eu mais perto estive da morte na minha vida. Yo estaba nadando en una playa Eu estava nadando numa praia y alguien me dijo: no te vayas tan adentro. e alguém me disse, não vai muito profundo. Pero yo había nadado durante toda mi niñez. Mas eu havia nadado toda a minha meninice. Practicaba deporte de competencia en natación. Eu praticava esporte de competição em natação. Entonces yo pensé, Então eu pensei, yo no me voy a ahogar en eu la não vou playa. me afogar na praia. Y fui a donde me dijeron que no tenía que E ir. eu fui onde me disseram para não ir. Y entonces una corriente interna comenzó a alarme Então a corrente de retorno começou a me puxar
Y entonces, cuando eso sucede, la persona comienza a desesperarse, a nadar más rápido, E quando isso acontece, a pessoa se desespera e tenta nadar mais rápido, pierde la energía perde energia, hasta que la ola lo sumerge debajo del agua. até que a onda afunda debaixo da água. Y como ya gastó toda su energía E como já tratando de gastou nadar, toda a energia tentando nadar, se muere. morre. A mí me pasó eso. Aconteceu isso comigo. La angustia ante la muerte es un fenómeno que hace temblar las rodillas de todos. A angústia antes da morte é um fenômeno que faz tremer os joelhos de todo mundo. Y en el texto, E no texto, Satanás está usando la muerte y las amenazas de muerte. Satanás está usando a morte e as ameaças de morte. ¿Para qué? Para quê? Para que los hebreos Para que os hebreus dejen de ser cristianos, deixem de ser cristãos. vuelvan al templo, Voltem ao templo, vuelvan a los sacrificios, voltem aos sacrifícios, vuelvan a su judaísmo antiguo voltem ao antigo judaísmo y maldigan a Cristo y su e sangre. amaldiçoem a Cristo e ao seu sangue. Pero la esclavitud de la muerte no es la única esclavitud de la que Cristo vino para librar. Mas a escravidão da morte não é a única da qual Jesus veio livrar. Muchas veces nosotros no tenemos que ser amenazados de muerte Muitas vezes nós não temos que ser ameaçados de morte para que Satanás logre hacernos caer en pecado. para que Satanás consiga nos fazer pecar. A veces a Satanás solamente le basta probablemente un vaso con alguna cosa adentro, Às vezes basta para nós um copinho com alguma coisa dentro, un plato redondo con comida encima, um prato redondo com comida em cima, una mujer o un hombre atractivo o uma mulher atractiva. ou um homem atrativo ou atrativa. ¿Será que de esa esclavitud Jesucristo quiere librarnos? Será que Jesus quer nos livrar dessa escravidão? ¿Será que Jesús quiere restaurar el dominio que Adán perdió? Será que Jesus quer restaurar o domínio perdido por Adão? Comenzando por el dominio propio. Começando pelo domínio próprio. Sigue leyendo el pasaje conmigo. Continuemos lendo a passagem. Versículo 16 al 18. Versos 16 ao 18. Y vamos a hacer una pausa en el 17, E vamos dar uma pausa no 17. con un paréntesis en el 16. Com um parêntese no 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. mas ele tomou a semente de Abraão. Bien, este pasaje es bien difícil de interpretar. Bom, essa passagem é bem difícil de interpretar, Porque el verbo socorrer, porque o verbo socorrer, esa traducción socorrer, essa tradução socorrer, no es el significado primario não é o significado primário del verbo griego epilambano do verbo grego epilambano, que aparece aquí. que aparece aqui. El verbo griego epilambano Esse verbo grego epilambano significa literalmente significa literalmente enganchar, enganchar, sujetar algo. sujeitar algo. Lo que está diciendo allí es que no se enganchó, O que está dizendo ali é que ele não se enganchou, no se sujetó a los ángeles. não se sujeitou aos anjos. La pregunta es, A pergunta é: ¿qué fue lo que según el contexto o que foi que, segundo o contexto, no se sujetó a los ángeles? não se sujeitou aos anjos? El mundo venidero. O mundo vindouro. Dios sujetó el mundo venidero a Adán. Deus sujeitou o mundo vindouro a Adão. Cristo tomó el lugar de la humanidad y se hizo heredero de ese mundo. Cristo tomou o lugar da humanidade, fazendo-se herdeiro deste mundo. Pero había otro hombre a quien Cristo le prometió el mundo. Mas havia outro homem ao qual Cristo prometeu o mundo. ¿A qué hombre Dios le prometió el mundo? A qual homem Deus prometeu o mundo? Romanos 4:13. Romanos 4,13. Léelo conmigo. Leia comigo. Deja un dedo ahí en Hebreos Marque aí Hebreus. y vamos a leer Romanos 4 Vamos ler Romanos 4, rápidamente. rapidamente. Versículo 13. Versículo 13. Romanos 4, versículo 13. Romanos 4,13. Escucha esto. Escutem isso. Porque no por la ley fue dada a Abraham Porque a promessa
Perdão, de novo. Porque no por la ley fue dada a Abraham Porque não foi dada pela lei a Abraão o a su descendencia ou a sua semente la promesa de que sería heredero del mundo. a promessa de que haveria de ser herdeiro do mundo. ¿A quién Dios le prometió el mundo en herencia? A quem Deus prometeu o mundo em herança? ¿A quién? A quem? A Abraham y a su simiente. A Abraão e a sua semente. ¿Te das cuenta? Você percebe? Entonces Cristo no solamente debe tomar el lugar de Adán, Então Jesus não tem só que tomar o lugar de Adão, a quien Dios sujetó el mundo al principio. a quem Deus sujeitou o mundo no princípio. Dios le prometió el mundo a Abraham y a su Deus descendencia. prometeu o mundo para Abraão e sua descendência. Por tanto, Cristo también tiene que tomar el lugar de Abraham Por y su isso, descendencia. Jesus também tem que tomar o lugar de Abraão e sua descendência. ¿Me estoy explicando? Estou explicando bem? ¿El pasaje es claro? É clara a passagem? Por eso Cristo no es solamente el segundo Adán. Por isso, Jesus não é somente o segundo Adão. Es la simiente de Abraham. Ele é a semente de Abraão, Nacido de mujer. nascido de mulher, Nacido bajo la ley. nascido sob a lei, Para hacerse heredero de aquel mundo para ser herdeiro daquele mundo que Dios le prometió a Adán. que Deus prometeu a Adão. ¿Te das cuenta que es bien difícil forzar el texto para decir que Jesús solamente fue como Adán? É difícil, vocês percebem, forçar o texto para dizer que Jesus era só igual a Adão? Es demasiado difícil. É muito difícil. Hay que golpear el texto. Temos que bater no texto. Terrible. Muito terrível. Ahora mira lo que viene. Agora, olhem o que vem. Versículo 17. Verso 17 de Hebreus. Por lo cual Por isso, debía. convinha-lhe. Y aquí la palabra no es convenía. E a palavra aqui não é convinha. La palabra era A debía. palavra devia. En el idioma griego es el verbo griego ofeilo, Em grego é a palavra ofeilo, que es muy fuerte. que é muito forte. Es un deber É necesario. dever necessário. Y dice el versículo, Diz o verso. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por isso devia em todas as coisas ser semelhante aos irmãos. Atención con esto. Atenção com isso. Aquí no se utiliza el adjetivo homoioma. Aqui não se usa o adjetivo homoioma. Para los conocedores de este tema, Para os conhecedores deste tema, la palabra griega a homoioma palavra grega homoioma ha sido usada para decir que algo es parecido, é usada para dizer que algo é parecido, pero no es igual. mas não é igual. Pero aquí no aparece la palabra griega homoioma. Mas aqui não aparece a palavra grega homoioma. Aparece el verbo griego homoiomazo, Aparece o verbo grego homoiomazo, que es la misma cosa pero en verbo. que é a mesma coisa, mas no verbo. El pasaje debe ser traducido literalmente A passagem tem que ser traduzida literalmente de esta manera. dessa maneira. Porque debía, según todas las cosas, Porque ele devia, segundo todas as coisas, asemejarse. se assemelhar. Entonces, Então, si debía asemejarse, se ele devia se assemelhar, según todas las de cosas, acordo com todas as coisas, entonces no puede ser parecido pero no igual. então não pode ser parecido, mas não igual. La pregunta es, ¿para qué? A pergunta é, para quê? ¿Para qué tenía que ser, según todas las cosas, semejante? Para que devia, segundo todas as coisas, ser semelhante? ¿Para qué? Para quê? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por isso devia ser em todas as coisas semelhante aos irmãos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote para que fosse um misericordioso e fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere. em todas as coisas que pertencem a Deus. ¿Para qué? Para quê? El texto dice, O texto diz, para expiar para expiar los pecados del pueblo. os pecados do povo. Eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? É isso que estamos estudando, verdade? La expiación. A expiação? Ok, Ok. sorpresa. Surpresa.
el verbo griego expiar, O verbo grego espiar, que aparece aquí, que aparece aqui, el único verbo que en el Nuevo Testamento se utiliza para la palabra expiar, o único verbo grego que aparece no Novo Testamento para espiar el verbo griego hilaskomai, é o verbo grego hilaskomai. solamente es usado E somente é usado en este versículo. nesse verso. Hay un uso más de este verbo. Tem mais um uso para esse verbo. Lucas 13, Lucas 13. pero no es traducido ni usado como expiar. Mas não é traduzido nem usado como espiar. Es en aquella ocasión cuando el publicano dice, É na ocasião em que o publicano diz: sé propicio a mí que soy pecador. seja propício a mim que sou o pecador. Esa frase, sé propicio a mí, Essa frase, seja propício a mim, es el verbo hilaskomai. é o verbo hilaskomai. Pero la única vez en todo el Nuevo Testamento Mas é a única vez em todo o Novo Testamento donde el verbo hilaskomai onde o verbo hilaskomai aparece usado como expiar, aparece usado como espiar es aquí, aqui. no hay más. Não tem outro lugar. Entonces la pregunta es, Então a pergunta é: si nosotros queremos conocer lo que la expiación se nós queremos conhecer o que é expiação, es, según el Nuevo Testamento, segundo o Novo Testamento, ¿tú crees que deberíamos tomar en serio este versículo? você acha que nós deveríamos levar a sério esse verso? Amigos, es el único que tenemos. Irmãos, é o único que temos. No tenemos más. Não temos mais. ¿A dónde vamos a ir? Onde nós vamos? Es el único verbo que É o tenemos. único verbo que nós temos. Entonces, si es la única vez que aparece el verbo, Então, se é a única vez que aparece o verbo, hay que tomar seriamente el pasaje temos que tomar seriamente a passagem para saber lo que la expiación significa. para saber o que significa a expiação. ¿O no? Ou não? Claro. Claro. ¿Qué significa expiar los pecados O del que pueblo? significa expiar os pecados do povo? Aquí es donde uno puede caer en la tentación. É aqui onde alguém pode cair na tentação Y decir, bueno, expiación según el diccionario es. e dizer: bom, expiação segundo o dicionário é. Expiación según ese autor es. Expiação segundo esse autor é. Expiación según este libro teológico es. Expiação segundo esse livro teológico é. Pero mis amigos, Mas, meus amigos, solamente es usado aquí. somente é usado aqui. Este texto tiene que decirte qué significa expiar. Esse texto tem que te dizer o que significa expiar. Expiar ha sido definido como Expiar tem sido definido como perdonar, limpiar un pecado cometido. perdoar e limpar um pecado cometido. ¿Sí o no? Sim ou não? Eso es lo que nosotros comúnmente hemos conocido como expiar. É isso que nós normalmente temos reconhecido como expiar. Limpiar la falta, Limpar a falta, limpiar el pecado limpar o pecado para reconciliar. para reconciliar. Yo mismo di esa definición para ustedes hablando de Levítico. Eu mesmo dei essa definição para vocês falando de Levítico. Pero ahora permitamos que Hebreos nos ilustre, Mas agora vamos permitir que Hebreus nos ilustre, nos enseñe nos ensine qué significa expiar los pecados del o pueblo. que significa expiar os pecados do povo. La única forma de responder la pregunta es, A única forma de responder a pergunta é: ¿qué dice el siguiente o versículo? que diz o verso seguinte? Porque el versículo que viene Porque o próximo verso comienza con la palabra porque. começa com a palavra porque. Cuando una cosa comienza con la palabra porque, Quando alguma coisa começa com a palavra porque, es porque sigue la línea de argumentación del versículo é anterior. porque segue a linha de argumentação do verso anterior. Si la primera cosa que yo le digo a usted es, Se a primeira coisa que eu te digo é porque usted vino a IAG, porque você veio ao IAG, usted se va a quedar como, você vai ficar porque yo vine a IAG, ¿qué? porque eu vim ao IAG o quê? ¿Cierto? Certo? El versículo 18 O verso 18 nos enseña nos ensina el significado de expiar. o significado de expiar. Porque el versículo 18 comienza diciendo, Porque o verso 18 começa dizendo: porque, ¿por qué? ¿qué? Por que o quê? Él nos va a explicar Ele vai nos explicar por qué razón Jesús se hizo humano por qual razão Jesus se fez humano para expiar los pecados del pueblo. para expiar os pecados do povo. Porque, Por quê? versículo 18, Verso 18. pues en cuanto Él mismo Porque naquilo que ele mesmo padeció sofreu
verdaderamente sufrió, verdadeiramente sofreu, siendo tentado, sendo tentado, es poderoso ele pode para socorrer socorrer a los que son tentados. os que são tentados. ¿Qué significa expiar según el O versículo que 18? significa expiar, segundo o verso 18? Significa no solamente ser capaz de limpiar un pecado cometido. Significa não ser somente capaz de limpar um pecado cometido. La expiación significa que Cristo, A expiação significa que Cristo, por su vida humana, pela sua vida humana, por la vida de perfección que Él vivió en la pela vida de tierra, perfeição que ele viveu na terra, por el perfeccionamiento que tuvo siendo humano, pelo aperfeiçoamento que ele teve sendo humano, y por la vida que ahora vive en el santuario, e pela vida que agora vive no santuário, es capaz de expiar é capaz de expiar, en el sentido no sentido de que es capaz de evitar de que el é pecado, capaz de evitar o pecado no solamente perdonarlo, e não somente de perdoá-lo. evitar que usted vuelva a caer, Evitar que você volte a cair. de evitar que usted vuelva a cometer ese pecado. Evitar que você volte a cometer esse pecado. Él es capaz de expiar Ele é capaz de expiar, porque es capaz de evitar. porque é capaz de evitar. Él se hizo humano Ele se fez humano para comprender la fuerza de la para tentación siendo compreender a tentado, força da tentação sendo tentado, para ayudarlo a usted, para ajudar a você, no solamente a perdonarle el pecado não somente cometido, perdoando o seu pecado cometido, sino para ayudarlo la próxima vez que mas sea para te tentado, ajudar na próxima tentação, para que usted no caiga. para que você não caia. Él es capaz de expiar Ele é capaz de expiar, porque es el único que puede ayudarlo a usted porque ele é o único que pode ajudar você en la hora de la tentación, na hora da tentação, para evitar que caiga, para evitar que você caia, para evitar que usted peque. para evitar que você peque. Él puede expiar Ele pode expiar, porque no solamente puede limpiar la falta ya cometida, porque ele não pode somente limpar a falta cometida. Él puede evitar la falta que usted al ser tentado Ele pode evitar a falta que você, ao ser tentado, está a punto de está a cometer. ponto de cometer. Él puede evitarlo Ele pode evitar, porque se hizo capaz, porque ele se fez se capaz, hizo poderoso se siendo fez tentado poderoso sendo tentado, para ayudarlo a usted, para ajudar você, para socorrerlo, para socorrê-lo, para librarlo de caer. para livrá-lo de cair. Eso también significa expiación. Isso também significa expiação. Él es capaz de quitar el pecado. Ele é capaz de tirar o pecado. Él es capaz de ayudarlo a usted Ele é capaz de te ajudar para que usted pueda cumplir su propia palabra. para que você possa cumprir sua própria palavra. Cuando te dice, Quando te diz, vete, vai no peques e não más. peques mais. Él es capaz de cumplirlo. Ele é capaz de cumpri-lo. Él participó de la humanidad Ele participou da humanidade para conocer la fuerza de la para tentación, conhecer a força da tentação, para ahora tener ese poder para ter agora este poder de ayudarte la próxima e vez. te ajudar na próxima vez. Ah, mis amigos, nosotros solos no podemos ni nunca podremos. Nós, meus amigos, nunca poderemos só e nunca podemos. Nuestra humanidad es demasiado débil para ser capaz de resistir. Nossa humanidade é muito fraca para ser capaz de resistir. Pero Cristo participó de lo mismo Mas Jesus participou do mesmo para expiar los pecados del pueblo, para expiar os pecados do povo, para hacerse poderoso ayudador, para se fazer um poderoso ajudador, para darte su mano poderosa, para te dar sua mão poderosa, para decirte yo te ayudo, para dizer eu te ajudo, no vas a caer, não vais cair, yo te voy a socorrer, eu vou te socorrer, yo te voy a ayudar, eu vou te ajudar,
nosotros solamente tenemos que solicitar esa bendita ayuda E nós só temos que solicitar essa bendita ajuda que por el poder de su vida Él vive para darte. que pelo poder da sua vida Ele vive para dar. Por eso su vida y por su vida también somos E salvos. por isso, pela sua vida, nós também somos Él salvos. tiene las credenciales divinas y humanas Ele tem as credenciais divinas e humanas para ayudarte en el momento de la para te tentación. ajudar no momento da tentação. Yo recuerdo cuando nosotros éramos pequeños. Eu me lembro quando nós éramos pequenos. Probablemente haya aquí alguna madre que haya dicho eso. Provavelmente tem aqui alguma mãe que tenha dito isso. Mi mamá solía decir un dicho Minha mãe costumava dizer um ditado que era el siguiente: que era o seguinte: y que Dios me perdone por lo que voy a hacer, e Deus me perdoe pelo que eu vou fazer, pero lo voy a hacer. mas eu vou fazer. Mis amigos, Amigos, Cristo no vino al mundo Jesus não veio ao mundo solo para que puedas decir, só para que você possa dizer: y que Dios me perdone por lo que voy a e hacer. Deus que me perdoe pelo que eu vou fazer. Él vino al mundo para darte poder, Ele veio ao mundo para te dar poder, para que aquello que pensaste hacer para que aquilo que você tinha pensado em fazer, lo entregues al pie de la cruz você entregue ao pé da cruz y seas levantado en poder y gloria, e seja levantado em poder e glória, en obediencia y santidad em obediência e santidade delante de Él. diante dele. Él vino para darte poder. Ele veio para te dar poder. Él vino para hacerte capaz. Ele veio para te fazer capaz. Por esa razón E por isso es el perfecto sumo é o sacerdote perfeito sumo sacerdote. por cuya vida somos salvos. Pela vida dele somos salvos. ¿Quieres ese poder? Você quer esse poder? Vamos a orar. Vamos orar. Nuestro Padre Santo y bendito, Nosso Pai santo e bendito, gracias Señor por la abundante y poderosa ayuda que quieres darnos. graças, Senhor, pela preciosa e abundante ajuda que queres nos dar. Señor, por favor, ayúdanos a creer que esa ayuda está disponible, Ajuda-nos, por favor, a crer que essa ajuda está disponível a aferrarnos de nuestro Salvador y Cristo, e a nos apegarmos ao nosso Salvador, o Cristo, para que Él pueda expiar nuestros pecados, para que Ele possa expiar os nossos pecados, perdonando los que hemos cometido perdoando os que temos cometido y dándonos fuerza y poder para no volver a e dando-nos cometerlos. força e poder para não voltar a cair. Ah, Señor, haz tu obra completa en nosotros. Faça, Senhor, sua obra completa em nós, Tu obra perfecta de expiación sua con perfeita nosotros. obra de expiação por Te lo nós. pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos isso em nome de Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén.